Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 16:8. E quando vier e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, Jesus era um ser humano, assim como nós. Ele se desfez da glória dele. Ele agora tinha corpo humano, ele pegou sobre si a canseira, as enfermidades. Então, tudo que o ser humano passa, Jesus teve que passar também. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Vocês têm noção, irmãos? Quando ele chegou no madeiro, a situação que Jesus já estava, além dele ter sido açoitado, totalmente desfigurado dos açoites, aleluia, Jesus, que ele passou, com a pele sendo arrancada, sendo dilacerada, com espinhos enfiados na cabeça dele. Você imagina a dor, a pele toda machucada. E ele diz, por quê? Porque ele era um ser humano como nós. Então ele estava sujeito também, aleluia, Jesus, da carne não suportar viver a vida inteira, a vida inteira vivo, porque ele era sujeito a ser como um ser humano que cansa. Então, por isso que era necessário que ele fosse, para que o Consolador, que é um Espírito, um próprio Espírito de Deus, viesse agora, aleluia, Jesus, alcançar todos os pecadores da face da terra. Porque Jesus, ele estava limitado, aleluia, Jesus, pelo corpo humano que ele tinha. E principalmente, aleluia, Jesus, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, para que eu e você pudesse se arrepender todos os dias dos nossos erros e nossas falhas. Então o Consolador vem e agora, então, todo aquele que reconhece o sacrifício na cruz do Senhor, aleluia, Jesus, que simboliza a Páscoa que está chegando, esse é a verdadeira Páscoa do Senhor, aleluia, Jesus, que ele se sentou com os 12 discípulos e repartiram o pão asmo, que é o pão sem fermento. Então, isto simbolizou a Páscoa, que foi a santa ceia que ele fez com os pães, deu o vinho, e com os seus 12 sentou na mesa, e aonde que eles festejaram ali, aleluia, Jesus, o símbolo da Páscoa, que veio a ser a morte de Jesus na cruz. Essa é a verdadeira Páscoa, a morte do Senhor, nosso Senhor Jesus, pela minha e pela tua vida. Essa é o sacrifício pascual, aleluia, Jesus. Que a palavra vai dizer que Deus deu o seu cordeiro em sacrifício por mim e por você. Não foi coelhinho nenhum que simboliza Jesus. É um cordeiro, aleluia, Jesus. Então ele vai dizer que depois virá da morte dele. Então agora, todo aquele que crê no sacrifício que ele fez, que simboliza nossa Páscoa, a crucificação dele na cruz. Então o Consolador, que é o próprio Espírito de Deus, aleluia, Jesus, ele iria agora alcançar a todos, em todos os lugares da face da terra. E aí o Consolador, aleluia, Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, ele agora
Ele vai habitar na tua vida, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele vai te convencer aonde, ele vai te mostrar, ele vai te falar onde você está errando, aonde você está falando, aleluia, Jesus. E ele vai dizer mais assim para você, ele vai te ensinar que você tem que ser justo nessa terra, que você tem que temer a Deus como Jó temia, que você tem que ser justo como Jó era, aleluia, Jesus. E você tem que se desviar do mal, assim como Jó também se desviava, aleluia, Jesus. Agir com justiça, não ser desonesto, não querer passar a perna no seu irmão, não querer roubar o seu irmão, aleluia, Jesus. Aí você está sendo injusto e desonesto, aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo veio para te mostrar isso. E ele veio para te mostrar mais ainda. E ele vem dizendo assim para mim e para você que se a gente não cumprir a vontade do Senhor, que é boa e agradável para mim e para a tua vida, viver na honestidade, viver na paz, viver na tranquilidade, porque aquele que não rouba vive na paz, aquele que rouba vive atormentado porque ele tem que estar se escondendo da polícia e quando ele for preso ele vai ficar enjaulado lá na cadeia, que coisa terrível para quem vai para lá. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo nos convence. E ele nos convence também assim, ó, que se você, aleluia Jesus, não se converter dos teus erros, das tuas falhas, das tuas prostituição, das tuas traições, do teu roubo, do teu adultério, trair sua esposa e seu esposo, se você não parar com uma mentira, se você ficar com mágoa, ódio no teu coração, aleluia Jesus, você agora vai cair no juízo de Deus. Então ele vem para te convencer de tudo isso para que, aleluia Jesus, você não venha cair agora no juízo de Deus. Porque se você cair no juízo de Deus, aleluia Jesus, você ainda em vida, você pode ter ainda uma chance de esperança. Porque o Senhor fala que ele castiga a quem ele ama. Então, se ele fala com você e você não obedece, agora você vai cair no juízo dele em vida. Para que, aleluia Jesus, você venha se consertar dos teus erros e se voltar para ele. Mas se você não se voltar para ele, aleluia Jesus, tu descerá ao Hades, ao inferno, aleluia Jesus, porque você não quis obedecer ele. Aleluia, Jesus. Então virá o juízo sobre ti, aleluia, Jesus. Para aquele que está em vida ainda há esperança. Porque em Jó vai dizer que por mais que a árvore, aleluia, Jesus, tenha sido cortada, quando as águas passarem, aleluia, Jesus, tem ainda a raiz. E quando as águas passarem, aquela raiz vai começar a brotar. E assim é você que foi cortado, aleluia, Jesus, mas ainda existe luz na sua vida. Então a palavra do Senhor hoje te traz para você refletir, aleluia. O Espírito Santo te alerta nesse dia de hoje. Não caia no juízo de Deus. Ainda há esperança para a sua vida, você que caiu, você que está afastado, aleluia, Jesus. Ainda existe uma raiz na sua vida e ela vai florescer desde que você, aleluia, aleluia, tome a água da vida. A água da vida simboliza a palavra de Deus. Então você vai florescer novamente nos caminhos do Senhor, assim te diz o Espírito Santo de Deus nessa palavra. Então você recebe essa palavra
e você compartilha essa palavra, aleluia, Jesus, para aquele que necessita. Amém.